deserto é aquela que é capaz de viver numa seca, né, sem limites, quanto também numa inundação. Se alimenta até do orvalho da noite, consegue retirar dali o necessário para sobreviver. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje não teria programa, domingo não tem programa, mas hoje fazem 16 anos da passagem de Leonel de Moura Brizola, o Itagiba Brizola. Então, o homem de Carazinho, o gaúcho portentoso. Então é o seguinte, eu não poderia deixar passar isso em branco. E eu não vou fazer aqui nenhuma contagem da história da vida dele, isso eu já falei, todo mundo já falou, a Wikipédia está aí, você chega lá, vê o dia que ele nasceu, o dia que ele morreu, isso tudo isso é enfadonho, tudo isso aí é uma repetição sem fim da mesma coisa, trajetória, tudo isso, eu já fiz isso, já fiz um programa desse aqui. Então, honestamente, a única coisa que vale lembrar de Brizola é o seu legado. Brizola é um político na essência da palavra, um político dedicado ao povo, só isso. Sempre foi fiel desde o primeiro dia até o último suspiro às suas convicções, ao povo, ao trabalhador, à criança. Para ele, a criança era a base de tudo, mesma coisa que eu acho, não tem como. Quem maltrata suas crianças não vai colher bons frutos. Isso não tenha dúvida. A gente vê isso aí na própria trajetória dele. A própria trajetória dele demonstra e mostra isso. O homem que fez milhares de escolas num governo só no Rio Grande do Sul, o homem que fez os CIEPs, que criou os CIEPs, junto com Darcy Ribeiro, um conceito que o PT dizia que aquilo ali não era escola, não era nada. Boa é a escola que o PT criou em 13 anos de governo federal, né? Não fez absolutamente nada. Tocou o barco, sucateou o sistema educacional brasileiro, começou a criar doutores de Araque, doutores de mentira, começou a falar para o povo que todos os brasileiros deveriam se formar, ter o 3º grau. Nós seríamos a primeira nação com 210 milhões de engenheiros e nenhum pedreiro para levantar a obra. Seríamos inéditos, fantásticos. Tá? Então, é esse daí o modelo que eles colocaram em contraponto. Eles riam do socialismo moreno. O que era o socialismo moreno? Era a forma social de esquerda, mas com o tempero brasileiro, com a nossa cara, com o nosso jeito, com o nosso formato, com a cara do nosso povo, adaptada à nossa realidade. Não, o cara prefere um modelo escandinavo que ele compra lá na Dinamarca ou em Estocolmo e traz para cá, para adaptar ele numa situação que não tem nada a ver. Você traz de lá um cara que tem uma renda média, desempregado, de 10 mil reais por mês e traz aqui para implementar na favela da Maré, onde o cara tem que sair de manhã cedo procurando latinha para vender, para ver se consegue colocar alguma proteína para dentro. Então, dá para ver realmente o descalabro dessa turma, desse PT Golbery, esse PT Golbery que me enganou tanto tempo, também faço meia-culpa, mas também não tinha outra coisa, então a gente ficou ilhado. E Brizola era a prova viva de que estadistas são mal vistos pela essa nova esquerda nossa. Muita gente vira cara para quando ouve falar de Brizola, principalmente a New Left. Não sabem que Brizola deu uma aula de nacionalismo, de patriotismo e de tudo que se possa imaginar que seja em prol desse país, da melhoria desse país. Sempre, sempre. Como falei, desde o primeiro ao último dia. Brizola só viveu para criar escolas, só viveu para dar dignidade ao funcionário, ao trabalhador, ao operário, a todo mundo. Se ele mais não fez, porque mais não teve recursos. Porém, todas as vezes que esteve frente a um governo, ele marcou alguma coisa. Até hoje nós temos a linha vermelha, que durante 99 anos, já podemos descontar aí 30, né? 99 anos não terá pedágio, porque ele era contra esse tipo de usura, esse tipo de roubalheira, porque o povo já paga impostos, e esses impostos devem reverter para o povo, em forma de algum tipo de benefício. Aí esse pessoal taxa o povo, taxa, porque
A taxa é outra coisa, mais uma sobretaxa. Então ao povo tudo é imposto e pouca coisa vem de volta. Era um político exemplar, um exemplo para todos esses. As pessoas falam no Enéas, tenho muito respeito à figura do Enéas, às suas ideias, mas a gente não pode comparar a trajetória longeva de Brizola, de onde veio, por onde passou, com quem governou, as atitudes que ele tomou. É só ver a história, quem foi Brizola. Ao contrário do que as pessoas pensam, o Brizola não era antimilitarista, o Brizola tinha um ótimo trânsito nas Forças Armadas, a ponto de que nós, em 64, só não tivemos uma guerra civil porque o João Goulart renuncia e cai fora. Brizola tinha praticamente metade do exército na sua mão e enfrentaria, pelos legalistas, enfrentaria o golpe. Porém, o João Goulart preferiu abdicar, renunciar e cair fora, sempre com a velha história de não vamos derramar o sangue do povo brasileiro. Não se derrama no atacado, acaba se derramando pelos anos afora, pelas décadas afora e talvez pelos séculos afora, num crediário da Casa Bahia de sangue. Nós não fizemos isso, eu vou dar um exemplo mais na frente do que um processo de rompimento consegue fazer uma sangria a fundo perdido, acabar, estancar. Eu tenho outra prova aqui, tá? Eu falo mais na frente, no segundo assunto que eu vou abordar. Estou abordando aqui apenas Brizola. E em nome disso, em nome esse pacifismo barato, escroto e mentiroso, João Goulart abdica, renuncia, cai fora, Brizola fica sem outra alternativa. Ele não era o presidente da República, ele também tem que fugir do país e ir para o Uruguai. Isso daí custou a amizade dos dois. Para quem não sabe, João Goulart morre em 76, numa morte suspeita, onde tem algumas cenas de filme de terror, cenas de filme de suspense, aonde rolam boatos que houve colaboração interna dentro da família para sua morte. Existe esse boato, existe esse rumor muito forte. Não vou entrar em detalhes aqui, porque seria da minha parte uma sandice colocar aqui o que eu sei no privado. Mas existe sim a hipótese que a morte dele em 76 tenha mãos hábeis de dentro da própria casa. Então, nesses 12 anos que Brizola esteve no exílio, perto do João Goulart, numa das fazendas que eram herança do pai do João Goulart, a metade ficou para a esposa do Brizola e a outra metade para o João Goulart. Eles, durante 11 anos e 6 meses, eles não se falaram. Eles só voltaram a se falar no final da vida de João Goulart, onde ele morre de um misterioso ataque cardíaco em 1976. Apesar de ter uma pré-existência, essa pré-existência serviu como um bom guarda-chuva para tapar tudo o que aconteceu. E Brizola volta, e Brizola se autodomestica com a Internacional Socialista, porque ele não tinha outro jeito de alcançar o poder. Mas Golbery era esperto, Golbery era águia, Golbery cria o PT, incensa Lula, cria um antagonismo entre o trabalhismo histórico, o PTB histórico, que vira PDT na mão, porque o PTB que está aí é uma sigla estúpida, ridícula, de aluguel, que foi dada pelos militares de presente esqueço o nome dela, não sei o que, Vargas, que era uma sobrinha, neta do Getúlio, neofascista, não tinha nada a ver com Getúlio Vargas, sabe? Então, o PTB histórico se confronta com o PT e vamos para 1989, quando criam o Collor como baluarte da direita, do modernismo, contra tudo que você já viu. Tudo que você já viu com Jânio Quadros, tudo que você vê com Fernando Collor, e você vai ver agora com Bolsonaro. A tragédia que eu repeti, que a cada 29 anos se repete com uma constância terrível e irritante na vida brasileira. É isso que aconteceu, tá? Então, Brizola, num processo espúrio também muito, muito nebuloso, Brizola não vai para o segundo turno e aí termina a última chance de verdade de Brizola ser presidente do Brasil e mudar esse país.
mas Brizola sempre vai morar no nosso coração, no meu pelo menos. Ele deixou cravado, marcado, gravado dentro do meu peito o que um ser humano pode ser. Um homem pobre, nascido na miséria, na pobreza, ficou órfão cedo, foi adotado por uma família, aos 10 anos morava sozinho, pagava o próprio aluguel limpando os pés dos outros e lavando pratos. Um homem que se fez por si próprio, chegou a engenheiro com mérito seu, estudou, foi topógrafo, como meu pai também foi, tá? Construiu a sua vida. A única coisa que alguém pode falar na vida que o Brizola fez assim foi ter dado um golpe do baú. Só isso. É a única coisa que se pode acusar. E dilapidou o patrimônio inteiro da família, dilapidou praticamente a riqueza da sua esposa, exatamente em política. Isso reconhecido pela Veja. A Veja numa reportagem, falando que Brizola pode se acusar de tudo, mas é um cara que saiu da política mais pobre do que entrou. Bastava eles se associarem aos grandes latifundiários, aos donos de tudo. Inclusive, ele não tinha raiva de latifundiário, ele tinha raiva do improdutivo, ele tinha raiva do que negava ao povo. Os outros ele não tinha problema nenhum, não. Tá? Se o latifundiário fosse produtivo, fosse um bom patrão, fosse alguma coisa, o Brizola nem tinha implicância com essa gente. Ao contrário, o Brasil tinha muita terra devoluta para fazer uma reforma agrária decente. Depois surgem esses MST da vida, que estão aí só para embaralhar o meio de campo. Virou uma grife para a esquerdinha de boutique ficar desfilando com camisa do MST. Então, Brizola, agora no complemento de Brizola, entro com outro grande. Esse conseguiu. Esse deu o pulo do gato. Esse foi genial. Esse é um gênio. Esse é fantástico. Tá? Vladimir Putin. Vladimir Putin, dia 1º de julho, para quem não sabe, dá o último ato da recriação da União Soviética. Como assim, Rubem? Sim, a União Soviética está recriada na figura da Rússia, da mãe Rússia, tá? A mãe das repúblicas eslavas, a grande, insuperável, impenetrável e inconquistável Rússia volta com toda a sua pujança. A partir de dia 1º de julho, aquela malfadada Constituição de 93, que foi criada para abrir as portas, escancarar a União Soviética e o que sobrou dela para o neoliberalismo, vai por água abaixo. E assim, Putin, como um gênio, em 20 anos, transforma uma nação e devolve a ela toda a sua pujança, todo o seu poder, toda a sua honra, toda a sua glória. Putin é gênio, Putin é Deus, não tem como. O cara está acima do nosso tempo, está acima de todos. A partir de dia 1º de julho, todas as cortes internacionais caem na Rússia. A Rússia volta a ser o grande império. A Rússia volta a ser magnânima, superior a tudo e a todos. Quem não gostar, dane-se. Essa é a grande obra de Vladimir Putin, que entrou como continuador da destruição da Rússia pelas mãos de Boris Yeltsin. E quando entra, a primeira coisa que faz é começar a reerguer as Forças Armadas. Sim, as Forças Armadas. As Forças Armadas. Começou. E na primeira chance que tiveram, afundar um submarino seu para dar um recado, pois ele se aproximava da China. Para quem não sabe, naquele verão no Mar de Barents, onde devia fazer 10 graus abaixo de zero, né? Onde o Kursk foi afundado por 2 submarinos, um americano e um inglês. Eis que tentam derrubar o Putin, a mídia cai em cima e o urso ruge pela primeira vez. Ruge pela primeira vez, tapando a boca da imprensa canalha, da imprensa atlantista, dá o recado direto para os Estados Unidos, ameaça eles com um ataque nuclear devastador, porque ele sabe muito bem que o submarino foi afundado num ato criminoso. E a Europa caga para trás, caga de medo, porque a Rússia não tinha nada para perder, o povo estava na miséria, mas ainda tinha bastante mísseis nucleares, bastante CBMs para destruir a Terra pelo menos umas 10 vezes. E ele só precisava destruir uma.
e assim ele toma quase 30 bilhões de dólares na época, que dariam mais de 60 bilhões de dólares hoje. E ali ele começa a reerguer a Rússia. O Império Russo recomeça a nascer ali. Dá 150% de aumento para as Forças Armadas, que estavam ao ponto que tinha almirante morando em navio no estaleiro, em sucata, porque destruíram a propriedade que não existia na Rússia, virou um salve-se quem puder. E assim surgiram bilionários e bilionários em todo lugar, e para cada bilionário que nasce, obviamente, alguns milhões vão para a miséria, porque o sistema é estanque, né? Sai de um lado, vai para o outro, não tem problema. Vasos comunicantes, foi o que aconteceu na Rússia. A miséria de muitos que perderam o lar, perderam tudo que era do Estado, e para outros que se aproveitaram disso tudo. E assim ele desterrou, botou para fora do país empresários, acabou com o monopólio das comunicações, começou a estatizar todo o sistema, começou a fazer, sim, um governo até liberal, mas liberal para os russos, principalmente. Começou a tolir o capital externo, começou a tolir as entidades religiosas externas. Os pentecostais lá, se não me engano, foram expulsos, não sei se foram eles, cortou as ONGs, botou todo mundo para correr, botou o país nos trilhos, criou um projeto de 7 anos de reforma, de 10 anos de reforma de todas as Forças Armadas, acabou com metade das Forças Armadas, cortou 70% dos oficiais e transformou o Exército Vermelho, hoje, no exército mais temido do mundo, mais profissional do mundo, o exército mais eficiente do mundo. Pequeno, entre aspas, pequeno para o gigantismo da Rússia, pequeno, ágil, treinado, eficiente e letal. É isso que ele sabe o que é. Letalidade. O índice de letalidade, a capacidade de letalidade desse exército. É isso que ele conseguiu fazer. E agora, depois de várias e várias medidas, depois de lançar armas de conto de fadas, armas do outro mundo, armas hipersônicas, imparáveis, ininterceptáveis, cria tudo isso aí, taca fogo no mundo, agora vem e mostra que o caminho não é mais o ar, que o ar ele já domina, e vai para os mares, e vai para os submarinos. E hoje cria-se uma força submarina submersa na Rússia, temível, aonde apenas um submarino é capaz de arrasar um continente. Um submarino apenas. Submarinos esses totalmente indetectáveis, submarinos silenciosos, furtivos, e ainda drones submarinos que sozinho, um drone submarino sozinho é capaz de tirar do mapa uma cidade como o Rio de Janeiro, assim como toda a parte costeira dele, com uma tsunami com 200 metros de altura. Então, de um lado foi para o outro, de outro foi para o outro, e agora conclui-se o processo da volta da Fênix. A Fênix volta agora com tudo na figura, dia 1º de julho, da mudança da Constituição, das reformas da Constituição russa. Voltando, sim, a Rússia a ser o grande império, ser mais ou menos o que era a União Soviética. A Guerra Fria nunca esteve tão fria e nunca esteve tão quente. Fria para os Estados Unidos, que perdeu a hegemonia mundial, ganhou um concorrente de peso na área econômica, está com a economia em pandarecos, vai atravessar esse ano com o pior índice de crescimento dos últimos 100 anos. Só vitória. As Forças Armadas sucateadas, com equipamentos caros e ineficientes, uma máquina de derreter dinheiro, sem capacidade móvel alguma, seus grandes porta-aviões que não servem para nada, 70% deles estão parados por problema de manutenção. 47 milhões de americanos vivem na extrema penúria, como já falei, repeti e voltei a repetir, para o idiota que acha que a Venezuela que está mal e volta para Cuba, para esse imbecil deveria fazer isso. Vai lá ver, porque o noticiário, a notícia mor disso aí, da onde veio, foi da BBC de Londres, que são
anglo-saxões como eles. Não foi ninguém que fez, não. Não foi o inimigo que fez, não. Foram eles. Se fosse o inimigo, daria o dobro de número. A infraestrutura americana está arrasada, precisa de mais de um PIB inteiro, talvez 2 PIBs, para recuperar o país nas suas rodovias, nas suas pontes, nas suas estruturas, porque o neoliberalismo é isso. O neoliberalismo não aplica em manutenção, não aplica em nada, aplica apenas no dia. Dinheiro pelo dinheiro, dinheiro mais dinheiro. Os Estados Unidos vendeu isso para o mundo, acreditou, foi junto e afunda junto. E assim, do outro lado, uma república enxuta, pequena populacional, bem estruturada, dá as cartas e mostra que lá quem manda são eles. E que eles só querem ser felizes. Eles não querem 800 bases pelo mundo, eles não querem 500 mil soldados espalhados pelo mundo. Eles têm apenas 750 mil homens em armas, estão todos lá dentro. Todos eles estão dentro das fronteiras. Eles não precisam estar pelo mundo. Só 2 bases a 500 quilômetros de distância da Rússia, que pertencem a elas, estão na Síria. Fora isso, nenhuma outra base, nada. Não são imperialistas, não estão pelo mundo. Estão todos dentro de casa, cuidando de suas vidas. O que todo mundo poderia fazer muito bem. Assim como o Brasil poderia, se tivesse um Brizola hoje no poder, poderia ser uma potência do nível da Rússia. Batendo forte, falando alto, cheio de bombas, cheio de mísseis e cheio de amor e de paz para o mundo. Sem querer guerra com ninguém. Falando apenas é o seguinte: me respeite e não entre aqui dentro. Porque se você entrar aqui, o negócio vai pegar feio. Até porque já tem um decreto-lei lá na Rússia que qualquer ataque, qualquer um que seja, sofrerá uma retaliação atômica. Então, isso aí lá já é lei. Você imagina aonde poderíamos estar se a gente não tivesse um povo tão trouxa, um povo tão bobo, um povo tão merda, e nossos governantes tão ratos, tão vis, tão bandidos, tão falando em patriotismo, em nacionalismo e roubando o país por trás. Todos eles querendo ser patriotas, nacionalistas e com casa em Miami, olhando de lá de cima para cá. Todo mundo quer morrer como o Gugu, caindo no teto de uma casa de papelão, batendo com a cabeça na quina da mesa. Ninguém quer morrer pelo Brasil. É isso aí, gente. Hoje foi Brizola e Putin. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tinha que fazer esse vídeo. Fiz no peito, na raça, do jeito que eu gosto, falando de forma espontânea, olhando para o teto. É assim que eu gosto de fazer um programa. O programa meu tem que ser assim, espontâneo. Veio e falo. Por isso que tem erros, tem falhas, é por causa disso. Até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. O Brasil daquela natureza, daqueles mares, daqueles campos, daquelas florestas, esse Brasil está morrendo. Aquele Brasil do orgulho da sua gente está sendo entregue, está sendo pisoteado, está sendo engolido pelas potências estrangeiras que controlam os grandes grupos econômicos internacionais. Isto e as nossas elites estão aí bobalhonas, espertalhonas, desumanas, comprometidas, estão aí entregando todos os dias em nome de um modernismo que é a própria vergonha nacional. Pois vamos cantar este hino que expressa tudo isto. É aquele que eu até no exílio eu cantava naqueles 15 anos de desterro. É uma letra assim, vejam que maravilha. Brava gente brasileira, longe vai.